Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e hoje eu estou com a historiadora Romilda Gomes. Seja bem-vinda novamente, obrigada pela presença. Eu que agradeço, o convite, essa data especial aqui para nós hoje, falar sobre a Revolução de 1932. Uma boa tarde para todos os ouvintes, os internautas, todo mundo que está nos acompanhando aí. Bom, 9 de julho é feriado em São Paulo por conta da Revolução de 32, Revolução Constitucionalista. Romilda, traz pra gente ali um contexto geral do conflito, o que foi essa revolução, que aí a gente teve ali uma influência do Pacto Café com Leite, Getúlio Vargas, e acabou gerando todo esse conflito, né? Lembra pra gente um pouquinho dessa história. Então, a Revolução de 32, ela é o resultado da Revolução de 30, Ela já vem ali num processo político, administrativo, desde a Revolução de 1930. Então, o que acontece? Em 1930, encerra-se o período Café com Leite, que é o revezamento da presidência da República, uma vez o mineiro, uma vez o paulista, E o que entra também a nossa casa aqui, Café com Leite, que foi o lugar da reafirmação do Pacto Café com Leite em 1913. E essa política, ela dura até 1930, quando Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, aí não estando nem um paulista e nem um mineiro. E dentro disso aí, na Revolução de 30, nós temos o Washington Luiz, que era o governador de São Paulo, que na época deveria apoiar o Andrade, que era governador de Minas, que seria o futuro presidente do Brasil. Só que o que ele fez? Ele colocou o genro, Júlio Prestes, como candidato. Nas urnas, então Minas apoia Getúlio Vargas, que era do Rio Grande do Sul, junto com João Pessoa, da Paraíba. Sim. E aí, nesse momento, o Júlio Prestes, ele ganha nas atas, porque nós tínhamos as eleições, e tínhamos as atas das eleições. Na verdade, nas urnas, Getúlio Vargas ganha, mas nas atas, Júlio Prestes fica de assumir o governo do Brasil. 3 meses antes, João Pessoa é morto na Paraíba, e esse crime revolta toda a política nacional, a favor de Getúlio Vargas. Foi um crime passional, não foi um crime político, mas isso reverteu, na Revolução de 1930, quando Getúlio assume a presidência do Brasil. Assumindo a presidência, ele colocou algumas intervenções e terminou com algumas oligarquias existentes. Então, as oligarquias, elas são grupos dominantes, que podem ser familiares, políticos, fazendeiros e econômicos e coisas assim. Então, ele termina com isso. E o Estado de São Paulo se sente muito prejudicado nessa intervenção de Getúlio Vargas. E propõe uma nova Constituição, mas até 1932 isso não acontece, e eles se sentem muito prejudicados com o governo de Getúlio. E propõe aos outros estados uma nova Constituição e algumas outras coisas no governo de Getúlio. Os outros estados se unem, todos os estados da federação, e São Paulo fica sozinho na Revolução, Que ela tem vários fatos, que aqui vai se alongar muito da gente falar, inclusive o MMDC e outras coisas que revoltam os paulistas. Nisso, o estado de São Paulo começa a lutar sozinho contra a legalidade. E essa revolução começa em 9 de julho, com os paulistas, lutando para chegar até o Rio de Janeiro, que era o palácio do governo de Getúlio Vargas. E Minas, então, cada estado tenta proteger as suas fronteiras, contra os ataques paulistas. Só que as forças legalistas, elas se juntam, as forças federais se juntam para proteger as fronteiras e para evitar esse avanço das tropas paulistas. E nós aqui, Ouro Fino, nós ficamos aqui, porque Ouro Fino ficou numa posição muito difícil diante da Revolução de 32, porque nós dependíamos economicamente de São Paulo. Todos os nossos laços econômicos, praticamente até hoje, são paulistas, Então, o que acontece? Nós ficamos na fronteira e
sem o direcionamento dessa revolução, né, o sentido dessa revolução. No entanto, que a gente vê assim que a população ficou muito dividida entre Minas e São Paulo. No dia 9 de julho começa a Revolução, no dia 13 de julho, de madrugada, os paulistas chegam em Ouro Fino pela rede ferroviária. Chegam pacificamente e essa história foi contada por Dr. João Rossi, né, que alguns homens estavam jogando no Eden Clube, que era um clube literário e também de diversão, né? E eles veem as tropas paulistas chegando. Eles chegaram pela rede ferroviária e eles sobem, né, com as tropas, mais pacificamente. Então, eles ficam aqui em Ouro Fino e vão, ficam um dia em Ouro Fino e seguem para Pouso Alegre. As tropas, elas foram atacadas em Pouso Alegre, no bairro chamado Vendinha. Então, eles sofreram um ataque do exército ali e muitos mortos, né, muitos feridos. Alguns feridos fugiram a pé pelas matas e por onde foi. Inclusive, tem uma história que meu pai contava, que minha avó cuidou de alguns numa gruta perto da fazenda Santa Isabel. E outros cidadãos ourofinenses também, né, que conseguiram ver, ou mesmo em outras cidades, onde eles conseguiram se refugiar. Esses mortos, né, essas pessoas mortas nesse ataque, foram fotografadas pelo prefeito de Pouso Alegre e enterradas. E futuramente elas foram transferidas para suas famílias, né? Então, nós não tivemos, assim, dentro de Ouro Fino, nós não tivemos conflitos, tá? Nós não tivemos nenhum conflito aqui dentro de Ouro Fino. Nós tivemos a morte de um sargento, desculpe, mas eu não me lembro se ele era sargento, se ele era tenente, ele era um comandante, Lúcio, mas ele tirou a própria vida dentro de um dos hotéis, porque foi a única morte registrada. E agora, há pouco tempo, a Denise Lemos, né, ela coloca para nós um documento da família pedindo para que levasse os restos mortais para a cidade dele. Então, confirmou-se essa morte desse soldado, né, aqui em Ouro Fino. E aí a gente tem, assim, momentos, né, quando 13 de julho eles invadem Ouro Fino, até o final do mês de julho, nós já tínhamos aqui tropas pernambucanas, tropas baianas, nós tínhamos muitos soldados já para proteger as nossas fronteiras. Por quê? Porque a proteção seria ali Monte Sião, Jacutinga, não é? O lado de Andradas, então é uma proteção. Então vieram muitas tropas e chegavam pela rede ferroviária. E a cidade ficou cheia de soldados. Então nós temos uma opção de fotografias e tal, que depois, se você quiser, a gente até passa. Então essas tropas, elas vieram, ficaram aqui em Ouro Fino. O quartel de comando era na residência do Júlio Bueno Brandão, antiga residência do senador e governador de Minas, Júlio Bueno Brandão. Então, todas as ordens para esses soldados vinham desse quartel instalado na casa de Júlio Bueno Brandão. Os aquartelados, né, os soldados, eles, assim, de mais alta patente, eles ficavam nos hotéis, que tinham muitos hotéis em torno da estação. Sim. E os outros soldados, eles ficavam aquartelados, muitos ali onde era a cooperativa dos irmãos Paulini. Hoje é loja da Cláudia, Doce Festas, essas coisas. Mas ali era uma cooperativa, né, um espaço grande, então eles ficaram aquartelados lá. A gente tem até fotografias deles lá. E alguns ficaram em algumas casas, em alguns lugares, pensões e tal, mas a cidade ficou repleta, né, de soldados. E eles saíam para vigiar nossas fronteiras, por exemplo, em Jacutinga, em Monte Sião. E aí aconteceram vários fatos, né, dentro dessa fronteira, como, por exemplo, a tentativa de explosão da Ponte Preta. A Ponte Preta, ela foi inaugurada em 1922, né? Ela era o nosso elo com São Paulo, e sorte que choveu, né? O dinamite não funcionou, então a ponte está lá até hoje. E nós temos também várias histórias aqui em Ouro Fino
dos soldados da Revolução de 32. E várias famílias que cuidaram desses soldados aqui paulistas aqui dentro da cidade. E aí a gente vai contando, né? Então, o Ouro Fino foi mais um ponto de encontro ali dos... Sim, um ponto estratégico para a nossa defesa das nossas fronteiras aqui nessa região do sul de Minas. Uhum. A Revolução de 32, existe muito conflito. Algumas pessoas falam que foi um movimento constitucionalista de inspiração liberal, democrática, outros que foi uma revanche das oligarquias cafeeiras e até um separatismo paulista. Nessa confusão ali de definição do que foi, o que levou a essa revolução, mesmo tendo todo esse conflito, a gente acabou tendo um ponto positivo que foi a Constituição de 34. Né? Sim, quer dizer, todos esses motivos foram válidos, né? Quer dizer, tudo contribuiu para que acontecesse essa guerra civil, né? Na verdade. E algumas vantagens, né? Em 2 de outubro termina a Revolução, né? São Paulo com muitos mortos, mas o que nós tivemos um grande avanço dentro da política e conquistas também, não é? Então, a gente não pode falar que foi uma luta, nenhuma guerra tem ganhador nem perdedor, né? A guerra é sempre ruim, né? Os ataques são sempre ruins, mas no caso de 32, nós ainda tivemos algumas vantagens com a instalação da nova Constituição e algumas outras coisas. E as oligarquias realmente, elas se sentiam desamparadas, né? Elas foram deixadas de lado. E aí fere todo mundo, né? O ego. Sim, né? O ego econômico, social, né? A autoridade, então o poder, né? Principalmente o poder. Então foi bem assim a Revolução de 32. E, Romildo, eu queria pular um pouquinho para frente para a gente falar um pouquinho mais da Constituição, da importância dela para o Brasil, que segue até hoje, que a gente é a nossa base, né? Sim, a Constituição, né, que é a nossa lei maior, né, que rege todas as outras no país, ela não pode ser figurativa, né? Ela tem que ser cumprida. Então, a Constituição, ela veio a dar uma renovação para o país, né? Ela veio renovar toda essa... um mundo novo, na verdade. Foi uma revelação de administração e tudo mais. No entanto, que a nossa Constituição, você vê que ela vai mudando, né? Ao longo dos tempos. Conforme a sociedade vai exigindo, a política vai exigindo, mas foi muito importante. E aí um dos fatos também que a gente pode falar da Revolução de 32 é que, assim, fica muito interessante essa união de cuidar dos paulistas. Olha para você ver, a gente tem um fato muito interessante que o trem paulista, ele descarrilhou ali em Jacutinga, próximo de Jacutinga. A história conta que foi a propósito, mas para os não serem atacados pelos paulistas, foram crianças que deixaram pregos no trilho e tal. Então, isso ficou, assim... abafou um pouquinho para Jacutinga não ser atacada na coisa. Então, o medo era muito grande, mesmo aqui em Ouro Fino, de um ataque noturno, de um ataque aéreo e coisas assim, não é? Então, esse medo, ele persistia na população também. E esse trem teve muitos feridos. Aconteceu, assim, feriu muita gente o acidente com esse trem. E o doutor Pellegrino Frank, na época, a Santa Casa nossa, né, com atendimento regional, como é até hoje, pôs uma bandeira da Cruz Vermelha e atendeu todo mundo que precisava. Paulistas e mineiros. Então, é um fato bem interessante para a cidade, né? Não teve essa distinção. Não. Então, todos foram atendidos, né? E aí a gente tem, assim, vocês vejam, assim, que a história, ela conta pra gente que foi uma guerra civil, mas ela também tinha uma coesão, né? As pessoas mesmo ali durante a guerra encontraram a humanidade, se ajudaram e se apoiaram. Sim, E aí é lógico que existia um receio,
né? Tinha um receio, a cidade vivia esse medo, né? Principalmente do trem blindado, que São Paulo criou um trem blindado, né? Onde ele era todo tapado, só tinha os buracos para olhar e para atirar. Então, aqui, Ouro Fino, o trem, quando vai chegando próximo da cidade, ele apita, próximo da estação, né? Ele apita e tal, e ele vinha pela várzea. Ele chegava de Jacutinga pela várzea. Então, na época, né, eu já faço a pesquisa há 24 anos, né, eu terminei meu trabalho em 2000, né, minha dissertação sobre as revoluções de 32, mas eu continuo pesquisando ainda, porque a gente tem ainda muita coisa para descobrir sobre isso, né. Então, eu estava assim, há 24 anos atrás, eu estava no último momento de entrevistar pessoas vivas que tinham vivido esse momento. Então, eles contavam que quando o trem apitava, todo mundo se escondia, porque não sabia se era um trem do bem ou um trem de ataque, não é? E quando os soldados chegavam na estação, né, os baianos, os pernambucanos, então as pessoas corriam lá para ver, porque viam que era tropas, né, para defesa e tal, que não eram inimigos, né? E então a estação ficava cheia de gente. As moças desciam, né, para ver os soldados pernambucanos, baianos, porque era, né, um sotaque diferente e tudo mais. E as ruas ficavam cheias de tropas, e principalmente a rua Floriano Peixoto, porque eles desciam do trem e eles subiam a Floriano Peixoto para receber ordens do quartel. E aí a gente teve muita gente importante aqui da Revolução, né? Juarez Távora, Góes Monteiro, que eram os líderes, né, da Revolução de 32. Por exemplo, as pessoas que tinham mais posses, que podiam, elas saíram da cidade também para se proteger. Tanto quanto aconteceu em Monte Sião, em outros lugares aqui de Jacutinga, né? E outros lugares da nossa região. E algumas pessoas que tinham caminhões, carros, fordinhos, essas que na época estava ainda começando, eles escondiam os seus carros, tiravam os pneus, cobriam com folhas no mato, porque tinham medo do exército requisitar, né, seus automóveis para combater na Revolução. Fica muito no imaginário até hoje das pessoas, né? A gente tem isso registro durante toda a história, não só da Revolução, de pessoas que não viveram, mas de tanto que os pais contaram, que os avós contaram, eles se colocam nessa história e lembram como se tivesse acontecido com eles, né? A história tem esse fato, né? Essa magia, né? Eu falo que a história tem uma magia. Ela nos leva a momentos que nós não vivemos, mas que alguém conta pra gente tão afetivamente, e ela fica tanto na memória que você começa a colocar aquilo como se fosse sua realidade. Então, essa é a magia da história, né? A história tem que ser contada encantando. Então, esse encantamento da história é que faz com que as pessoas que não viveram aquele momento passem a imaginar e vivenciar aquilo. E após esse conflito, como que ficou Ouro Fino? Olha, em outubro, né, eles ainda permaneceram aqui por alguns dias até né, dar tudo certinho e terminar tudo, restabelecer, e as tropas foram embora, e Ouro Fino continua na sua história, na sua lida, né? E assim, a Revolução não trouxe grandes modificações para a cidade. Por quê? Porque logo depois chega o 11BC, que era o Batalhão de Caçadores. Acredito que também, por ser um ponto estratégico e por ter recebido tantos soldados, né? Tantas frentes de soldados aqui, nós recebemos aí o 11BC, que foi o 11º Batalhão de Caçadores, que ficou aqui, né, até a década de 1940, ela chega já, me parece que 35, eles já estão aqui, quer dizer, pouquíssimo tempo depois, e se estabelecem aqui, e aí o 11BC eu acredito que seja um resultado da Revolução de 32, sabe? Que viram que aqui existia um espaço que necessitava desse exército, né? Dessa proteção. E que era um lugar favorável para isso também.
Aí a gente tem o 11BC, que levou muitos soldados também para a defesa da Segunda Guerra Mundial, que é uma outra história maravilhosa de Ouro Fino, né? E, então, esse resultado da Revolução para Ouro Fino, eu acredito assim, que Ouro Fino vivia um momento muito bom, cultural, econômico, e só veio assim a agregar no meu estudo para trazer o 11BC e pessoas diferentes conhecerem a cidade. Trouxe novas culturas também. Sim, né? Sim, novas culturas, novos amores, né? Novos conhecimentos, comidas diferentes. Eu acho que sim, serviu culturalmente para as pessoas conhecerem as pessoas de outros estados, né? Que ficavam tão distantes de nós. Romilda, então, para a gente finalizar, o que fica hoje sobre a Revolução para a nossa cidade e para o país como um todo? Bom, a Revolução foi um marco, né, da nossa política nacional, e o que a gente tem a falar é que a guerra não é bom para ninguém, né? A luta armada não é boa para ninguém, que todos os problemas podem ser resolvidos, né? E que a gente de forma pacífica, e que a gente vê aí no mundo hoje essa dificuldade que a gente está tendo, né? Pensa bem, nós estamos num século tão adiantado, tão depois, e as pessoas ainda brigam, as pessoas ainda matam umas às outras por território, por política, por poder, e isso não leva a nada. Nós temos que resolver e mediar nossos conflitos pacificamente mesmo, porque toda guerra, toda luta é muito triste para todo mundo, e que deixa para nós é que não vale a pena, se a luta ela é das palavras, ela é da cultura, ela é da pacificação, nunca armada. Perfeito, muito obrigada, Romilda. Eu que agradeço. E aí, eu quero dar um recadinho. À vontade. O seguinte, a história, gente, ela é muito viva, então não vamos guardar na gaveta, não, tá? Porque tem muita gente com história guardada aí na gaveta, guardada no coração, guardada na memória. Vamos escrever, vamos multiplicar isso, vamos levar isso para todo mundo. Porque depois isso fica lá na sua gaveta e vai pro lixo, e ninguém mais vai saber de nada. Então, vamos contar. Eu estou muito feliz porque as pessoas já estão tendo essa cultura de dividir fotografias, de dividir histórias. Eu tenho visto muito, a gente tem guardado isso, e é muito importante que nós façamos essa divisão da história, essa multiplicação, porque senão ela morre, não é? É compartilhar cada ponto de visão. Sim, sim, porque nós temos vários pontos também de vista da história. Cada um enxerga de uma forma. E aquilo que a gente tem de material ainda hoje, né? Que são as fotos, que são as lembranças, vamos escrever, vamos multiplicar, vamos dividir isso para que nunca acabe. Bom, então fica o convite para os nossos ouvintes. Sim. Quem também quiser dividir com a gente isso, ali na Secretaria de Cultura, na antiga Escola Bueno Brandão, tá? A gente não fica com nada de ninguém, a gente escaneia tudo e devolve para vocês. Eu estou lá disposta a ouvir suas histórias. Escrevam suas histórias, escrevam seus livros, conte sobre suas famílias. Eu estou fazendo um trabalho também de resgate de pessoas, né? Da vida das pessoas. Estou pedindo muito para as famílias que escrevam sobre as suas famílias, e para a gente fazer um trabalho grande sobre isso. E a gente está ali, e também se quiser deixar aqui na Rádio Difusora, pode, não pode? À vontade. Então, porque se for mais fácil para vocês, e é isso, gente, vamos juntar nossas histórias. Perfeito, muito obrigada, Romilda. Eu que agradeço, um grande abraço para todo mundo. O Espaço Livre vai ficando por aqui. Acompanhe as programações de difusoraourofino.com.br.